Aí galera, SOS Placas aqui. Hoje eu tô só divulgando uma restauração dessa placa de vídeo Asus Mars GTX 760 Dual GPU, né? São 2 GB para cada GPU, um total de 4 GB. Uma placa que foi lançada em maio de 2013, né? Faz uns 9 anos e 4 meses aí para ser exato. Então, falando rapidamente dela, uma placa, né, GTX, NVIDIA, de 4 GB, com 512 bits, clock de 1006 MHz, memória GDDR5, né, 1502 MHz, total de 6000 MHz de memória. O processador gráfico dela é o GK104 NVIDIA. As conexões dela são 3 conexões DVI e uma mini DisplayPort, e você pode subir até 3 vídeos ao mesmo tempo. Falando da parte do consumo dela aqui, né, conectividade aqui de energia, são 2 pinos aí, são 2 conexões, perdão, de 8 pinos cada, consumo de até 375 watts. É uma fonte aí ideal para trabalhar com ela. Eu encontrei a da GameMax GP750, tá com folga, né, com folga, mais de 700 aí já atende, sem problema algum, né. A conexão dela já é o PCI Express 3.0, tá? Então, falando rapidamente dela, essa placa ela chegou para mim através de um inscrito, né? Eu acabei comprando essa placa faz muito tempo, tem uns 10 meses aí praticamente, e ela ficou parada aí um tempão, né? Eu fiquei, né, com outras atividades, aí até eu pegar nela mesmo e comecei a entender um pouco mais do circuito, o funcionamento, essas coisas. E eu vi que ela tinha bastante problema, né? E a parte da carcaça dela, estava bem avariada. Ele fez algumas mudanças, algumas adaptações, né, da forma que ele achou mais conveniente, tá certo? Ele também. São recursos, né, que às vezes a gente não tem condição de mandar para um profissional fazer o restauro, né, o reparo correto. A gente fala o famoso ajuste técnico, né, no dito popular, a gambiarra. Mas uma gambiarra que ajudou ele aí a curtir os jogos um bom tempo. E eu acho que é legal. E ela chegou para mim, vocês vão ver o antes e o depois desse equipamento. Tá? Então, foi bacana, foi um desafio para mim, por isso que eu acabei pegando, e pelo modelo e história dessa placa. Então, isso aí me motivou a ter esse equipamento, né? Do contrário, eu não iria fazer. Claro, falando da parte de hardware dela aí, né, internamente, como eu tive apoio de algumas empresas, né, a Global Eletrônica, a empresa lá de Sorocaba, eles só mexem com placa de vídeo, né, então ela foi para lá porque ela estava apresentando o famoso erro 43, que não instalava driver algum, né, instalava e saía, e por fim, de uma das 2 GPUs, ela estava com solda fria. Fizeram um trabalho de rebale muito bem feito aqui, trocaram a solda dela, deram uma geral e voltou 100% aqui. A parte do suporte do cooler que não existia, né, tá quebrada. A empresa E3DS, que é uma empresa que faz projeto de automação, e ela me deu um apoio assim maravilhoso aí e me fez esse projetinho em 3D aí para eu poder estar imprimindo isso, né? E essa impressão somente foi possível com a ajuda da Dilena 3D, que eles só fazem miniatura, né, de personagens aí, de desenho, em filmes. É um trabalho muito bacana deles. E eu vou divulgar o Instagram de cada um dessas empresas aqui. São empresas sérias, idôneas e que contribuíram aí para o bom funcionamento. A parte de pintura foi feita aqui, né? Eu com os próprios recursos, né? Nada mais, tudo muito simples, né? Spray, fundo, lixa e muita paciência e paz aqui, né? Uma limpeza geral aí, e valeu a pena. O setup dessa máquina e os vídeos que eu entrei com demonstração foi muito bem simples, né? Foi uma ASRock que eu estou usando aqui, é uma A320M HD. Ela está com 12 GB de memória, no 2400 MHz. O processador é o A6 9500 de 3.5, 1 MB de cache. É um processador que tem um gráfico até interessante.
mas não é o ideal, tá? Essa placa de vídeo aí, com todos os recursos dela, que o que ela oferece, subiria muito mais aí nos vídeos, mas o meu processador, infelizmente, foi no limite, né? Eu usei uma configuração de tela de 1366 por 768, nada extravagante, rodando aí no mínimo 60 FPS, 80, chegou a dar 120, 200, dependendo do momento do jogo. Ela varia bastante. Uma placa que por falta de FPS não é. Eu acredito que se você tiver um setup aí mais adequado, ela vai te dar uma resposta bem mais interessante do que eu tive. Mas para mim foi uma experiência, volto a dizer, né? Aqui é uma divulgação apenas de um trabalho, né? De um outro trabalho que eu fiz, foi a restauração desse equipamento. Beleza? Gente, eu agradeço a todos aí, aos inscritos, aos novos, e curtam aí o vídeo. Ele é um pouquinho mais demorado, em função dos jogos, do passo a passo de como foi feito, como ela chegou e como ela terminou, tá? Pra vocês conhecerem o mecanismo dela, como é. Alguns não conhecem, e eu vou demonstrar ela aberta para vocês verem a estrutura dela toda, a parte eletrônica, como ficou. Bem bacana, tá? E aí, dúvidas, estou sempre à disposição, respondo da melhor forma, mas mantendo aqui, né? Já tem outro trabalho aí, em breve já chegou um Dell para mim aqui, e eu vou fazer o passo a passo dele também. E vamos distribuir informação aí pra galera também. Falou, gente? Forte abraço a todos, obrigado mais uma vez.
always like valuable food. Here, how's it? That I did. Thieves! I'll kill these two before anyone else shows up. Are you all right? Ooh, correct. Hello. How can I help you today? I'm quite proud of the work there, actually. Hello. Something else I can help you with? Hello. How can I help you today? Oh, I see. That combines the Vic? He was a... Oh, Listen, I will tell you all. I have never been gladder to be home. Thank you, Chelsea. And you. oh, hello. Combining, circuiting, polishing. Oh, I see. Well, please come again. The both of you are... Ah, I see. What do you need, friend? Goodbye. I hope that can help. Hey there. Good to see you. Be safe, all right? What do you need, friend? Thank you.
chopper looks like it's heading to the evac center at the mall. Got an agreement. Let's follow them to the mall. Don't know what's down there, but I'm grabbing something just in case. Holy shit! Reloading. Reloading. Hey, look out! Reloading. Reloading! Reloading. Reloading. Me? Reloading! Reloading. Hello, smoking guys! Puke in the hole! Hey, I'm reloading. Reloading here! I'm gonna reload. Just wait a sec. Healing. All right, now I'm back.